Vamos analisar o empate de 2-2 com o Ceará, com um jogador a mais que senhor Fernando Diniz teve a incompetência de não fazer valer a vantagem numérica. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a sequência que o Vasco terá agora, que será uma sequência pesada, que olha que o Vasco só não está uma posição antes da zona de rebaixamento, porque o Santos empatou hoje. Tudo isso, analisar a entrevista do Felipe Carregal lá no Sala, que olha, que vai ter muita gente ainda passando pano, ainda a gente acreditando nessa diretoria. Não é muito diferente da antiga gestão da presidência da República, até porque a maioria dali é apoiador do ex-presidente, mas eu não quero jogar por isso, só fazer um contexto. Tudo isso já, salve, salve, galera do Vascão. Boa noite para todo mundo, boa noite. Agradecimento a vocês por educação, a vocês porque essa diretoria, esse treinador não merecia. Mais uma vez o Vasco teve a incompetência. No turno foi contra o Vitória da Bahia com o improvisado treinador Felipe, que é o diretor de futebol. A ideia sempre foi, não vamos conversar que a ideia sempre foi colocar o Felipe como treinador, mas ele nunca funcionou, não funcionou nem em times antigos da vida. Mas o Pedrinho vai morrer abraçado com o melhor amigo. Inclusive o Edmundo, no canal dele, uma vez falou que chegaram, quando ele ainda estava no grupo da Sempre Vasco, chegaram a cogitar tirar o Pedrinho, que o Felipe, que o Pedrinho ameaçou renunciar sem o seu melhor amigo. É como um adolescente apaixonado, né? Que não tiver a musa dele, ele não funciona, mais ou menos isso, o Pedrinho. E, bom, eu quero ver os puxa-saco da diretoria, vão passar pano, devem passar, porque eu acho que está nas semifinais da Copa do Brasil. Um vídeo que eu falei ontem, né, que não pode passar por baixo do tapete os problemas. E tem uma coisa, uma graça no mata-mata, é que ele esconde muita coisa que os pontos corridos não escondem, como, por exemplo, a falta de planejamento. Se é que houve planejamento dessa atual gestão, né, contratações muito mal feitas, alguns saíram, como o Láudio Augusto, uns ainda estão, como o João Davi. E eu acho que vamos esperar um pouco desses novos contratados, se bem que o Vitor Cuesta estreou de maneira iluminada, né, apesar do resultado. E um jogo que começou nervoso, com os dois times cometendo muitas faltas. Nisso, o Vasco se beneficiou de uma falta perigosa. O Felipe Coutinho bateu com mestria, abriu o placar. É um jogo que completa 6 jogos do Felipe Coutinho com o Vasco. Um gol para lá de merecido devido a essa comemoração de 6 jogos. E o Vasco tem uma mania, né? Faz um gol, recua, e o Vasco procurou credenciar o jogo. Mas o Vasco tem, aliás, todos os times do Fernando Diniz, né? Inclusive o Fluminense, campeão de 2023. Só que o Fluminense de 2023 foi muita exceção comparado com os outros trabalhos do Fernando Diniz, que aquele tic-tac
que nem o Pepe Guardiola, que é o criador dessa tática de valorização de posse de bola, que é uma coisa que tem até coleguinhas Fernando Diniz, diretoria, que para passar pano, eles comemoram estatística. Vasco terminou com mais posse de bola em relação ao adversário, mas isso não quer dizer não ganha jogo quem tem mais posse de bola. Quem bola ganha jogo, quem bota a bola para dentro do gol. Não adianta você ter 70%, 80%, 90%. Ou 99% de posse de bola e 1% que o adversário tem, o adversário chegar ao gol. E você não. E mostrou aquela saída lenta, toque. O Léo Jardim começa com os zagueiros, e o zagueiro volta para o Léo Jardim. Uma saída de bola muito lenta. E nisso todo mundo já conhece a forma de um outro desse tipo de tática. Adianta a marcação justamente para forçar um erro. E nisso o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, como preferir, errou a saída de bola, tocou sem olhar, jogou no pé do jogador do Ceará, que chutou, o Léo Jardim espalmou, ninguém acompanhou o Galeano, agradeceu e completou para o gol, empatando a partida. E até que o Vasco não se abateu psicologicamente, teve 2 chances de fazer o segundo gol, inclusive uma cabeçada do Coutinho que bateu na trave. E mais a partir dos 30, 35 minutos, a partida esfriou, já que os times erravam muitos passes. E já na reta final, nos últimos 5 minutos, é que o Ceará passou a ter mais objetividade em comparação com o Vasco, que foi o Léo Jardim salvou por 2 ocasiões, um chute do Pedro Raul e outro chute, se não me engano, do Fernandinho, que ele mandou para o escanteio. E no segundo tempo o Vasco pressionando o adversário, mas faltava ser um pouquinho mais objetivo para fazer o seu segundo gol. Aí veio as substituições, né? Já que no intervalo entrou o Andrés Gomes no lugar do Matheus Carvalho. Eu não entendi tirar um volante, botar um ponta, mas o Vasco agrediu o adversário. Depois entrou o Vitor Cuesta fazendo a sua estreia no lugar do Lucas Freitas, que tomou o 3º cartão amarelo, está fora do clássico contra o Flamengo no final de semana. E já vou falar na sequência. E até que o Vitor Cuesta ainda é cedo para falar da atuação dele como zagueiro, se foi boa ou não foi boa contratação, mas os coleguinhas puxa-saco da diretoria, antes de estrear, já elogiaram, falaram que o Ademar Lopes acertou em tudo, 100% de aproveitamento, mas vamos pôr o pé no chão. Mas aí, pelo menos, o Cuesta mostrou estrela, mal entrou em uma bela jogada do Gomes, ele subiu para o ataque, cruzamento, Cuesta bateu de primeira, por baixo do corpo do goleiro, fazendo 2-1. Bom, e um pouquinho antes disso, o jogador do Ceará deu um pisão criminoso no Barros e foi expulso. Comer a mais. Eu até postei, será que o Vasco vai valer a vantagem numérica? E o Vasco com 2-1, eu achei que o Vasco até aproveitaria isso e forçaria para fazer o 3º, 4º gol.
tentando aí melhorar ainda mais o saldo de gols. Mas o time não mostrava muita eficiência, passes sem muito perigo. Praticamente tentando fazer o tempo passar. E o Vasco tem um problema muito grave. Sua defesa muito mal treinada. Ele é muito mal posicionada. Né? Tem dois laterais que sobem muito, mas seus volantes não conseguem dar sua devida cobertura. Seus pontas também não. E nisso, um chutão que a zaga do Ceará deu, a bola sobrou para o Fernandinho, que dominou, teve a ajuda do Paulo Henrique e do Robert Renan, que bateram cabeça, pegou dos dois, não conseguiram se ter nenhum, deixando para o outro, pegou e chutou. O Léo Jardim, um chute violento, perto. O mais racional é você espalmar para o lado, tentar botar a bola para o escanteio. Ele tentou encaixar, bateu roupa e o Pedro Henrique, que havia acabado de entrar, fez 2-2. E não havia mais tempo para nada, já foi nos instantes finais, mostrando mais uma vez a falta de competência, a falta de um treinamento, de um funcionamento melhor. É uma característica dos times do Fernando Diniz. Como eu falei, a exceção do Fluminense, campeão da Libertadores 2023, a maioria dos times do Fernando Diniz toma gol todos os jogos. É raro o time do Fernando Diniz não levar gol. Lembram da seleção brasileira, o tempo que ele teve na seleção brasileira? Pega o aproveitamento dele na época da seleção, pega a média de gols sofridos da seleção. Mas tem colegas com aquele complexo de vira-latas, já que o Fernando Diniz tenta se espelhar mal no Pepe Guardiola, que ele faz um treinamento de 2 horas, como que a defesa, nesse treinamento de 2 horas, o que a defesa treina? Não parece, porque sempre tem erros de posicionamento da defesa. Não dá para dizer, porque antigamente os jornalistas acompanhavam os treinos, né? Hoje é uma abertura da imprensa por semana, às vezes nem isso. E quando há abertura da imprensa, a gente tem que ficar lá do lado de fora, esperando abrir, e sempre quando abre, após os treinamentos. Então, o que a gente vê no treino, é o que vocês verem na TV Vasco. O que a TV Vasco mostra bobinho, um pouquinho do treinamento, não mostrando o coletivo, não os ensaios para o jogo. Ok, para não dar margem ao adversário. Mas fica difícil acreditar que eles ensaiam alguma coisa, porque todo jogo tem o mesmo erro. Aliás, eu já falei aqui em outros vídeos que parece ter uma caça-bruxas com gente que vindo da 77. Foi com o Medel, foi com o Paé, enfim, foi com muitos que viram no da 77. Algumas vezes já tentaram com o Vaete, já tentaram algumas vezes com o Léo Jardim, e parece ser o destino do Paulinho. É sério que o Matheus Carvalho é melhor que o Paulinho?
O Paulinho, quando chegou em 2023, ele veio com a 77 no Me Ajuda da 77, no SOS da 77, para não cair para a segunda divisão, que foi, e ajudou muito ele, o Paé. Em 2023 não tenho o que falar deles, e principalmente o Paulinho e o Paé, e o Vaete, né, que entrou e o Vaete estreou fazendo gol contra o Grêmio, entrando no segundo tempo fazendo gol. Até falei já falei em vários comentários que o Paulinho, em forma, é um dos melhores jogadores da posição dele do mundo. Um dos jogadores mais completos do mundo. Ele entrou numa lesão grave que cada jogador, esse tipo de lesão, o Jair estava entrando em forma. Infelizmente o Jair levou mais uma lesão grave e o Paulinho demorou em relação ao Jair, mas entra em ritmo de jogo, entra na velha forma, só jogando. E eu não deixo de pensar que, se bem que o Matheus Carvalho também veio com a 77, há uma implicância com o Paulinho, porque era natural o Paulinho ter essa chance. Ele entrou já no decorrer da partida. Espero, os coleguinhas, que eu fui vetado dessa partida. É uma perseguição, estou curioso como será no final de semana que vem, no Maracanã, contra o Flamengo. Mas não está para entender essa perda de espaço do Paulinho. E, de novo, lá em Vitória, né, lá em Salvador, contra o Vitória, antes do Fernandinho ser contratado, com um improvisado, que era, na verdade, o desejo do Felipe e do Pedrinho. O Felipe, como treinador, com um homem a mais, perdeu de virada para o Vitória. Agora, com ex-treinador de seleção brasileira, um cara que já foi campeão da Libertadores, não teve a competência de vencer o Ceará com um homem a mais. E olha que o Vasco só não está uma posição antes da zona de rebaixamento, que o Santos empatou com o Atlético Mineiro. Porque se o Santos tivesse vencido, o Vasco estaria a uma posição na zona de rebaixamento. Mas voltei aí para a associação. Olha, a gente está na semifinal da Copa do Brasil. Competição de mata-mata tem uma coisa que é legal nisso, né? Porque você pode tentar superar adversários superiores a você nos pênaltis, como foi o caso contra o Botafogo. Eu acho até que contra o Fluminense a gente tem condições de vencer nos pênaltis. Até o Corinthians, porque apesar do Vasco ter perdido o turno-retorno para o Corinthians, no jogo em São Januário, os 3 gols do Corinthians eram perfeitamente evitáveis, né, de uma defesa que parece não treinar. Agora o Cruzeiro, se chegar na final, Vasco e Cruzeiro, contra a Celeste Mineira, só uma estratégia muito parecida contra o Botafogo. Mas agora o mercado fechado, não adianta sondar. Eu estou até curioso como que vai ser a cortina de fumaça na segunda-feira, sem o mercado aberto, sem especular em jogador A, sem jogador B. Podem até especular jogadores que estão livres no mercado, que são sobras, ou seja, vários.
Agora a sequência é Flamengo, o próximo final de semana, o líder do campeonato, né, venceu o Juventude hoje por 2-0. Depois o Bahia, que é o jogo pelo turno, que está atrasado, vai pôr em dia, né, em São Januário, o retorno vai ser em Salvador. Se eu não me engano, agora em São Januário, o retorno é em Salvador. Palmeiras. Esquece a semifinal da Copa do Brasil, só em dezembro. Esquece. Foca no hoje, foca no agora, que está perigando. Vocês imaginaram que merda será se for rebaixado e não ganhar a Copa do Brasil? O que adiantou um oba-oba? Tem muita gente aí no oba-oba ainda. Olha como que a associação é maravilhosa. 2 anos seguidos na semifinal. A 17, a SAF nunca foi para a semifinal. Aliás, o Felipe Carregal ontem, eu vi a entrevista dele no Sarra, aquilo que a gente já conhece, vamos falar, enrola a torcida, que não pode cometer o mesmo erro da atacando a 77. Olha, eu acho que todo relacionamento, seja familiar, seja amoroso, seja profissional, a gente sempre espera o pior, mas a gente tem que se preparar para o pior. E no caso do Vasco e a 77, cada um foi para um lado. Ainda assim, eu acho que foi golpe jurídico, até porque depois, meia hora depois que o Pedrinho se elegeu, já estavam falando dentro dos bastidores que a Sempre Vasco se juntaria ao Pântano, né? Mas aquela história de enrolação, que não pode cometer o mesmo erro da C7, perguntando cadê o Jorge sumiu. Ué, vocês estão numa briga societária, vocês querem que ele apareça para quê? Vocês não querem papo com a C7, a C7 não quer papo com vocês aí. Ele vai aparecer para quê? Não tem santinho na história nenhum os lados americanos, não é flor que se cheira. E se tratando de política do Vasco, também ninguém prestaria. Todos, não estou globalizando, só a atual gestão, todos, que é uma briga, que é um câncer, né? A política do Vasco vai tornando, que vem ano eleitoral, se bem que eu não, já estou com... Olha, não vai me surpreender se Edmundo e Euriquinho, né, vierem com uma chapa. Estão muito amiguinhos. Também não vou surpreendendo se levem Pedrinho compor uma chapa. E você já viu o Levin falar lá da gestão do Pedrinho, que era em tese, somamos ser oposição ao Pedrinho? E aquela coisa sempre que eles falam, foi mais do mesmo. É, mas claro que vai ter, que está muito cômodo para alguns produtores de conteúdo, mais ligados à diretoria, mas seja por diversos interesses. Pedrinho carregar, esclareceu porra nenhuma. Então é isso, galera. Até o nosso
Aperta Vascaíno com o primeiro tempo da coletiva e a hora do almoço com o segundo tempo da coletiva. Acendi ontem, né? No caso aí vai ser amanhã, lá em São Januário. Até mais.